prazer, da nossa alegria estar retornando aqui para compartilhar com os irmãos alguns momentos, com a palavra do Senhor. E eu não sabia também, estamos chegando num dia de festa, que é o aniversário da igreja. Os nossos sinceros parabéns a toda a igreja, na pessoa do pastor Aécio, a quem nós temos com muita estima. Louvamos a Deus pelo convite, é uma honra estar aqui com os irmãos. Sem dúvida, como eu sempre digo, é um peso de responsabilidade, mas se Deus nos trouxe aqui, se aprove ao Senhor nos trazer aqui, é porque Ele tem algo a acrescentar às nossas vidas. Quando o pastor Aécio nos convidou para essa conferência e nos sugeriu o tema avivamento espiritual, eu fiquei pensando, uma igreja já tão avivada, tão poderosa, e como Deus vai trabalhar nesses dias, trazendo ainda mais avivamento. Na verdade, irmãos, a vida espiritual, a nossa vida com o Senhor é uma crescente. Nós temos que estar sempre à disposição de Deus. Deus tem sempre algo mais a nos oferecer. Há sempre uma revelação nova, há sempre uma manifestação do Senhor para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que realmente buscam a intimidade com Deus. E nós queremos nesses dias, até quarta-feira, estar aqui nas mãos do Senhor para ministrar a sua palavra. E gostaríamos de, nesse tema de avivamento espiritual, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero convidar a igreja a nos acompanhar na leitura da palavra de Deus, no Evangelho, aliás, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Vamos ler o profeta Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel 47. O rio de águas purificadoras. Ezequiel 47. A partir do versículo 1, os irmãos que encontraram, por gentileza, se coloquem de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Quem encontrou aí, diga amém. Graças a Deus. Queremos trazer também o nosso abraço, nossa igreja ali no sertão, o Alto Sertão da Paraíba, Catolé do Rocha, Comunidade Evangélica, Ministério Shekinah. Os irmãos que deixamos ali orando, guerreiros de oração que estão intercedendo também por esses dias aqui. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha pelo oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém? Ainda de pé, nós vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, na tua presença. Pai, nós queremos colocar à tua disposição nessa hora, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, vem trazer vida, avivamento, renovo, restauração para as nossas vidas.
Pai, nós queremos nessa hora abrir o nosso coração para receber do Senhor aquilo que tens preparado, ó Deus, para esses dias, a começar de hoje, a começar deste momento. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Pai, nós te oramos já confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesse primeiro dia, nessa abertura, níveis de intimidade com Deus. E para que nós possamos entender o que Deus tem para nós gostaríamos de primeiro falar sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento espiritual. Na verdade, avivar significa acender, inflamar. E o avivamento espiritual, ele começa dentro de cada um de nós. Queremos partir desse princípio. O avivamento, ele começa dentro do nosso coração. E o avivamento, ele começa por pessoa. Alguém já disse, nós realmente quisermos um grande avivamento na igreja, na nossa nação, no mundo inteiro, nós precisamos fazer um ciclo em nossa volta e começar a orar para que haja avivamento dentro desse círculo. A partir de você, Deus pode incendiar uma nação através do seu poder. Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar alguém que está lá no anonimato, pessoa que talvez nem dê tanta importância e talvez diga, Senhor, não eu, o Senhor tem outras pessoas muito mais capacitadas para levantar e trazer um grande avivamento em nossa igreja, em nossa nação. Mas, irmãos, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o nosso interior. Deus vê o nosso coração. Eu gostaria que você nessa noite, a partir desse momento, começasse a abrir o seu coração para o Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus completar a obra que Ele já começou na sua vida. Deus quer inflamar o seu coração, inflamar com o desejo ardente de compartilhar com outros a alegria da salvação, a alegria de um viver cristão abençoado. Deus gostaria, sem dúvida, de usar você para que através da sua vida outros também fossem incendiados com o poder da sua palavra, com o poder do seu Santo Espírito. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer para os irmãos o que Deus colocou no nosso coração, os níveis de intimidade, de relacionamento que nós podemos ter com o Senhor. E foi exatamente isso que nós vimos através dessa palavra e de outros textos correlatos que Deus nos deu, para que nós possamos compreender qual realmente é a vontade de Deus para a nossa vida, qual o desejo de Deus com relação ao nosso crescimento espiritual. Porque a nossa vida espiritual é semelhante à nossa vida biológica. Nós nascemos e nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos alimentamos para isso e buscamos isso. Na verdade, a nossa vida cristã começa com um novo nascimento. Nós nascemos e como criança, o Senhor vai nos alimentando. E nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra. Como diz a Bíblia, até nos tornarmos varões perfeitos, segundo a estatura do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus, o nosso crescimento. Esse é o desejo de Deus, ter mais intimidade conosco. Esse é o desejo de Deus, que você não seja apenas servo, mas que você se torne amigo de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, mas Deus tem atitudes privilegiadas. Talvez você olhe e diga, fulano é tão abençoado, fulano tem tanta facilidade de entrar na presença de Deus, de orar, de se quebrantar, e eu não tenho. Na verdade, não é a pessoa, mas são as atitudes dessa pessoa que a levam a ter uma intimidade com o Senhor. Irmãos, na verdade, se olharmos na antiga aliança, Deus já tinha pessoas com quem Ele tinha intimidade. E a Bíblia é bem clara em mostrar que essas pessoas, elas eram diferentes diante de Deus. As suas atitudes eram diferentes.
Eu quero dizer que a sua atitude é quem faz toda a diferença com relação ao nível espiritual que você pode conquistar na presença de Deus. Irmãos, nós temos tantos exemplos, se fôssemos citar aqui. Por exemplo, quando o anjo do Senhor chegou para Daniel, e a saudação que ele fez a Daniel, depois que o profeta tinha orado 21 dias, para que Deus lhe desse a resposta à sua visão, a Bíblia diz que o anjo saudou dizendo: Daniel, homem muito amado do Senhor. Já imaginou o que é receber uma saudação dessa, daquele que é enviado, Deus Todo-Poderoso, alguém que chega do trono da graça de Deus e olha para você e diz: você é uma pessoa, você é um homem, você é uma mulher muito amado do Senhor? Foi isso que Daniel ouviu da boca do anjo do Senhor, daquele que era o mensageiro de Deus. Outro anjo falando com Gideão, quando o chamou para livrar Israel da mão dos midianitas, quando ele chega para Gideão, ele disse: jovem valoroso, o Senhor é contigo. Deus olhou para Gideão e viu nele um jovem valente, um jovem de valor, um jovem especial. Então são tratamentos que nós observamos na palavra, com quem Deus tinha mais intimidade. O relacionamento era muito mais íntimo. A respeito de Moisés, o grande legislador de Israel, Deus disse: se há profeta em Israel, eu falo através de sonhos e eu falo através de visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Havia algo diferente na vida de Moisés, porque Deus falava com ele de maneira diferente. Não que Moisés fosse especial, não que Moisés fosse diferente das outras pessoas, não, havia Arão, irmão de Moisés, e outros que também estavam na tribo de Levi, serviam ao Senhor e poderiam também ter esse relacionamento com Deus, mas Deus escolheu Moisés por causa das suas atitudes diante do Senhor. Então o que você faz, o que você é diante de Deus, é o que mede o seu nível de intimidade com Ele. Amém? Uma coisa é conhecer o Espírito Santo de Deus, uma coisa é conhecer a palavra de Deus, e outra é se deixar dominar, governar por essa palavra e por esse Espírito maravilhoso que o Senhor nos deu para nos ajudar, para nos consolar, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias, você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem essa chama de Deus no seu coração, você tem essa chama inflamada em sua vida, que pode incendiar uma nação, que pode trazer avivamento na sua casa, na sua igreja, avivamento aonde você for, a partir do seu relacionamento com Deus. Amém? Quantos querem mais intimidade com Deus nessa noite? Quantos desejam mais intimidade com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, Deus chama o profeta Ezequiel, ele dá uma visão de um rio que nasce debaixo do altar de Deus, na casa do Senhor. Depois que Deus mostra a Ezequiel a nova casa, a casa profética, a casa que Deus tem preparado já de antemão para Israel, para todo Israel de Deus. Então Deus chama Ezequiel e o leva para fora da casa, fora do templo, e ali ele mostra um rio que nasce debaixo do altar de Deus e deságua no Mar Morto. E Deus traz uma lição preciosa através desse rio de águas purificadoras. Na verdade, irmão, nós vemos lá no Éden já havia um rio. No princípio não tinha mar, era um rio, e o rio cortava o jardim de Deus. Nós vemos lá em Apocalipse 22, o rio da vida, na nova cidade, a nova Jerusalém. Lá também não vai existir mar, mas vai ter o rio da vida. E Jesus fala também de um rio lá na festa dos tabernáculos, lá em João 7, 36, 37, 38. Ele se levanta no meio da multidão e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. Ele está falando exatamente desse rio, rio de águas vivas, rio de águas purificadoras, rio que nasce no trono de Deus,
rio que deságua aonde quer que Deus determine. Aonde existe uma terra estéril, esse rio pode ir lá e gerar esterilidade naquela terra e sarar aquela terra. Aonde houver morte, esse rio pode desaguar lá e trazer vida outra vez. Aonde há alguém caído, esse rio pode ir lá naquela vida, desaguar naquela vida e trazer outra vez essa pessoa a esperança, ao renovo, a uma vida íntima com o Senhor. Mas, irmãos, o que nós entendemos aqui inicialmente é que esses níveis de relacionamento com Deus, através do que nós podemos ver nessa visão de Ezequiel, é que existem etapas a serem cumpridas. Não adianta você querer saltar uma etapa. Na verdade, a vida cristã é um processo. A vida cristã é a prática do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais nós tornamos o nosso coração para Deus, mais Deus vem se aproximando de nós. Quanto mais você caminha em direção a Ele, Ele vem ao teu encontro e Ele manifesta a medida da tua busca, a medida da tua vontade de Deus. Ele vai trazendo revelações ao seu coração e trazendo uma nova vida para você. E o que determina a vida vitoriosa, o que determina uma vida abundante na presença de Deus, é exatamente esse nível de intimidade que você tem com o Senhor. Nós encontramos aqui nesse texto 4 níveis de relacionamento com Deus. O primeiro nível é aquele em que as pessoas, elas apenas veem o rio, elas conseguem enxergar o rio, elas caminham à margem desse rio, mas elas não entram nesse rio. E essas pessoas muitas vezes até são abençoadas pelas águas desse rio. Eu diria para você que esse rio é o rio da graça de Deus. Um exemplo disso, aquela mulher cirofenícia, que ela, sabendo e conhecendo e crendo que Jesus era o Filho de Deus, senão ela não teria dito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que ela correu atrás do Senhor, porque ela tinha uma filha gravemente enferma, ela estava endemoniada. E a Bíblia diz que aquela mãe aflita correu aonde estava Jesus, e ela ia atrás clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto dos discípulos disserem: Senhor, espere essa mulher está incomodando muito, resolve logo o problema dela. E Jesus, para a multidão, chama aquela mulher e diz para ela: mulher, o que você quer? E ela diz: Senhor, eu quero que o Senhor me atenda, porque a minha filha está gravemente enferma. E o que responde o Senhor Jesus? Não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher não fazia parte da comunidade de Israel. Aquela mulher não estava dentro da promessa. Aí não fazia parte do ministério real do Senhor Jesus Cristo. E Ele quis mostrar claramente que o pão que desceu do céu, o pão espiritual, é para aqueles que têm intimidade com Deus, é para aqueles que entram nas águas dessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E a palavra diz que aquela mulher insistentemente, ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. Oh, glória! E porque ela foi insistente, e porque ela creu no Senhor e na sua autoridade, Jesus disse: vai, a tua filha está curada. Mas antes de curar, Ele disse: esse pão é para os filhos. Esse pão é para aqueles para quem o Pai me enviou. Então são pessoas que podem ser abençoadas porque conhece alguém que está na igreja, porque pede uma oração na hora da enfermidade, na hora da crise, na hora da adversidade, conhece alguém que está na igreja, vai lá e pede uma oração, e recebe a oração, e crê naquela oração, e aquela pessoa também é abençoada. Mas depois de receber a sua bênção, ela vai embora. Depois que ela é abençoada, ela não quer compromisso com o Senhor, ela não quer compromisso com a sua palavra, ela não quer compromisso com Deus, ela quer somente receber a sua bênção. E essa pessoa, ela caminha à margem dessa graça. Na hora que eu precisar, eu tenho acesso a esse rio. Na hora que eu precisar de Deus, eu clamo por Ele, e Deus vai, na sua misericórdia, me atender. São pessoas que caminham à margem do rio da graça de Deus. Irmãos, infelizmente, ainda existem pessoas nas igrejas, pessoas que estão dentro da igreja e caminham à margem desse rio, e que não têm ainda a coragem de entrar e se molhar nas águas desse rio.
Pessoas que vão para as igrejas por interesse próprio, para serem beneficiadas, para serem abençoadas, mas na hora que Deus chama ao compromisso, na hora que Deus chama para a responsabilidade, essas pessoas, Senhor, eu não posso, eu não tenho tempo, se eu tenho muita coisa a fazer ainda, eu tenho ainda que cuidar da minha vida, depois eu volto para conversar com o Senhor. São pessoas que andam à margem do rio da graça de Deus. Nos dias de Jesus não era diferente. Havia uma multidão, aliás, aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. E aquela multidão, ela acompanhava Jesus primeiro porque ela tinha interesse que Jesus abençoasse. Era multidão de enfermos, leprosos, eram endemoniados, e ainda aqueles que estavam olhando para os milagres de Jesus, para o seu bem próprio, como por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela grande multidão. Quando a multidão percebeu que Jesus tinha passado o lago para o outro lado, eles tomaram barcos, eles alugaram barcos e foram para o outro lado acompanhando Jesus. E quando Jesus olha para aquela multidão, diz: vocês estão aqui porque vocês se alimentaram do pão, vocês comeram do pão da multiplicação e querem que eu faça isso novamente. Mas trabalhai pela comida que desceu do céu, não pela comida que perece, mas pelo pão que desceu do céu. E se vocês comerem desse pão, nunca mais vão ter fome. Amém? Ainda tem uma grande multidão seguindo Jesus, mas eu tenho certeza que você não está no meio dessa multidão. Eu tenho certeza que você não está no meio dessa multidão, porque você já entrou no rio dessa graça. Quem já entrou no rio dessa graça, levante a mão e dê um glória a Deus aí bem forte. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, todos nós lembramos o dia que nós entramos nesse rio. Quem lembra no dia que você aceitou Jesus aqui? No dia que você pisou nas águas desse rio da graça, sentiu o poder de Deus e a graça do Senhor Jesus se mover no seu interior. Eu tinha 7 anos de idade quando eu provei dessa graça. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais me levaram à igreja, na escola bíblica dominical, todos os domingos. Fui instruído na palavra, mas aos 7 anos de idade, eu precisei ter um encontro com o Senhor. Aos 7 anos de idade, eu tive que fazer a minha oração de confissão a Deus, entregando o meu coração para Ele. Eu era uma criança ainda, mas o Espírito Santo de Deus me fez entender que eu precisava ter um compromisso com Ele. Irmãos, eu nasci no Evangelho, minha família tradicionalmente é evangélica, mas eu não tinha entrado no rio dessa graça ainda. Meus pais estavam lá, minha família estava lá, mas eu estava à margem desse rio, até o dia em que, como uma criança, eu me ajoelhei no meu quarto e disse: Senhor Jesus, eu estou entregando o meu coração para o Senhor nessa tarde. Oh glória! E a partir daquele dia, meu amado, a minha vida foi transformada, porque mesmo como criança eu sentia segurança de estar na presença de Deus, e se um dia partisse, eu estaria na glória com o Senhor. É claro que nós precisamos tocar nesse rio, entrar nesse rio, sentir esse rio em nossas vidas. Mas veja bem, quando Ezequiel é chamado para ver esse rio, havia o ser celestial, o anjo do Senhor, com um cordão de medir, uma fita métrica. E o que nós entendemos com isso? É que Deus considera essas etapas em nossa vida. Deus considera o seu caminhar com Ele. Deus considera cada fase na sua vida. E não há nada que acontece por acaso ou bruscamente, mas há um trabalhar de Deus cada novo dia na nossa vida. Amém? Cada dia eu aprendo do Senhor. Cada dia eu entrego a Ele a minha vida. Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga: Deus é inesgotável. O conhecimento do Senhor é inesgotável. Aleluia. E o anjo mede 500 côvados, aliás 1000, equivale mais ou menos a 500 metros. E ele
convida o profeta a entrar e caminhar esses 500 metros rio adentro. Amém? O texto diz: e o Senhor me fez passar pelo rio. Oh glória! E o Senhor me fez passar pelo rio. É Deus que nos pega pela mão. É Deus que nos conduz. Você não vai entrar nesse rio sem saber o que vai acontecer. Você não vai entrar nesse rio cheio de temores. Mas Deus vai te conduzindo com segurança. Quando Ele diz: e o anjo me fez passar, o Senhor me fez passar, é como você pega a mão de uma pessoa que não sabe nadar e diz: olha, não se preocupe, eu vou fazer a travessia com você, eu vou te segurar pela mão, não se preocupe, você não vai afogar, porque eu estou aqui e eu te dou proteção. É como se ele dissesse: o Senhor me fez passar. Eu não tinha como entrar naquele rio, eu não sabia o que ia acontecer naquelas águas, mas Ele me conduziu, Ele me levou. E Deus quer fazer isso com você hoje, levar você. Eu não sei qual é o nível que você já se encontra nesse rio da graça do Senhor, mas Deus quer levar você a níveis mais elevados de comunhão com Ele. Você vai entender por quê eu estou falando sobre isso. Qual o propósito de Deus em lhe conduzir às profundidades desse rio? Amém? Muitos já compuseram hinos com base nesse texto. E tem um bem antigo que chama-se o Rio Profundo. Embora ele comece aqui com águas pelos tornozelos, mas ele é chamado Rio Profundo. A entrada é rasa, mas o lugar do destino é profundo. O início, a sua entrada na graça, no Evangelho, você abraça Jesus pela fé, você abraça o Evangelho pela fé, mas com a segurança de que você está com Cristo e Ele está te conduzindo cada dia a um novo nível, aleluia, até chegar o momento mais importante, o momento da nossa partida. Como nós vimos aqui no vídeo, né? Aquele texto sagrado que Paulo declara no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Oh glória! Paulo teve esse privilégio de ter dito: eu acabei a carreira, ou seja, eu fui até o último nível, eu cheguei lá. Eu fui até o nível mais profundo de relacionamento com Deus. Paulo chega a dizer: amados, eu conheci um homem, diz ele, que foi arrebatado, não sei se no corpo ou no espírito, mas ele foi ao terceiro céu. Ou seja, o terceiro céu é o céu dos céus, é o lugar onde está o trono da glória de Deus. E ele disse: eu ouvi palavras inefáveis, coisas que eu nem posso contar para vocês. Esse é o lugar mais profundo desse rio. Esse é o nível mais profundo que Deus espera que nós busquemos, que nós desejemos chegar lá. É o lugar mais profundo da intimidade com Deus. Amém? E ele disse: e o Senhor me fez caminhar por esse rio, e ele mediu 500 metros e me fez passar, e as águas davam pelo tornozelo. São as pessoas que estão na graça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um nível nesse rio. À medida que você caminha e busca o Senhor, e se aprofunda nos mistérios de Deus, você chega a um nível de equilíbrio entre o material e o espiritual. Quando você entra nesse rio, você está firme ainda no chão. Os seus pés ainda te dão segurança. Você ainda confia na sua própria força, no seu próprio equilíbrio. Quando as águas são rasas, você consegue ainda confiar na sua própria força. E você caminha entrando nessas águas, mas confiando em você mesmo. Mas vai chegar um nível nesse rio em que você não tem mais domínio. Os seus pés não vão mais tocar no chão, mas você será levado pelas águas desse rio. É quando você se deixa levar inteiramente
pelo mover de Deus na sua vida. Aleluia. Irmãos, esse primeiro nível é um nível superficial. Você está na graça, amém. Faz parte da graça, amém. Vai morar no céu, amém. Glória a Deus. Já consegue enxergar os benefícios da graça, a multiforme graça de Deus na sua vida. Porque você está no rio, você faz parte dessa graça, você é filho de Deus, herdeiro de todas as promessas. Mas uma coisa é você saber que existe milhares de promessas. Uma coisa é você saber que existe uma riqueza inacessível de Deus para você. E outra é você viver essa riqueza. E outra é você cada dia viver essa bênção. E outra é você ver a palavra de Deus se manifestar na sua vida a cada novo dia. E as misericórdias de Deus se renovando. E você vendo o sinal de Deus na sua vida. Cada novo desafio, você vê a mão de Deus. Aonde você vai, você enxerga um sinal de Deus na sua vida. E você diz, foi Deus que fez isso. Foi o Senhor que esteve comigo. Foi Ele que abriu essa porta. Foi Ele que fez isso porque o Senhor está comigo. Aleluia. Esse é o primeiro nível de relacionamento com o Senhor. Segundo nível, ele disse, o Senhor ainda mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas. E eram águas que davam nos joelhos. Veja que vai se aprofundando, o rio vai se avolumando. E você vai começando a sentir mais o poder da correnteza, a força das águas. Você vai começando a sentir mais o reino de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão, o reino de Deus é real. Oh glória! Quantos podem sentir o reino de Deus? Irmão, o reino de Deus está tão perto, mas tão próximo de nós, mais do que nós imaginamos. Porque o reino de Deus se busca muitas vezes de forma aparente. E Jesus nos ensinou claramente ali, só olha, não busquem o meu reino assim, está ali, vai lá, apareceu ali, não. O meu reino está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro do seu coração. Jesus habita, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus habita conosco. Ele fez da nossa vida a sua morada. Casa de morada, nós somos casa de morada do Senhor. Portanto, o seu reino está em nós. Está mais próximo do que você imagina. Mas sabe o que acontece muitas vezes, amados, aqui? As coisas materiais, a vida secular, muitas vezes sufocam a nossa vida espiritual. O nosso desejo pelo reino de Deus, o nosso desejo pela manifestação do Espírito em nossa vida, o nosso desejo de depender mais de Deus do que mesmo os nossos próprios conhecimentos. Jesus teve no seu ministério grupos diferentes. Teve a multidão, os 70, que Jesus escolhe e envia para anunciar o reino dele. E quando os 70 voltam, eles voltaram maravilhados. Amém? Eles voltaram maravilhados porque, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Nós vimos maravilhas, pessoas foram curadas. Até os demônios obedecem a nossa voz em teu nome. O que Jesus disse para eles? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. São aquelas que estão no rio, mas só com água pelos joelhos. São as pessoas que estão na igreja e elas se maravilham com a manifestação do Espírito, se maravilham com os milagres de Deus. Elas querem ver a obra de Deus, elas querem ver a igreja em movimento, elas querem ver Deus operando maravilhas no meio do seu povo, e elas ficam maravilhadas. Mas na hora que o Senhor apertar um pouquinho, vão embora. Ou você não lembra daquele fato em que Jesus trouxe um discurso mais pesado, né?
E a palavra diz que todos se foram, inclusive os 70. Só os 12 ficaram. Só o grupo seleto dos apóstolos ficaram ao lado de Jesus. E Pedro, como o porta-voz do grupo, ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Quando Jesus disse: vocês também não querem ir com eles, não querem ir embora? E Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Os 70 foram embora. E Ezequiel diz: e o Senhor ainda me deu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, e eram águas que dava na cintura. Oh, glória! Águas que davam na cintura. E esse, eu diria para você, é o ponto de equilíbrio. Água na cintura. Você ainda consegue manter os pés no chão, mas por segundos, por momentos na sua vida, você percebe que a correnteza consegue tirar os seus pés do chão. A força das águas consegue suspender você do chão, e você não tem mais aonde pisar, não tem mais terra firme para pisar. É aí que Deus está experimentando você, é aí que Deus está provando a sua vida, é aí onde vem o desafio da renúncia, é aí onde Deus está provando a sua vida, se realmente você está disposto a depender inteiramente do Senhor. Irmão, eu digo para você que esse foi o nível mais difícil na minha vida. Esse foi o momento mais difícil na minha vida, porque eu tinha que decidir entre continuar com os meus pés firmes, entre confiar na minha força de trabalho, no meu emprego, e confiar inteiramente na provisão sobrenatural do Senhor. Foi nesse nível, eu estava caminhando, estava crescendo, estava me aprofundando nesse rio, e quando as águas começaram a dar na minha cintura, eu comecei a sentir o chão fugir, eu comecei a sentir que Deus estava me suspendendo. Eu disse: Senhor, eu vou cair, eu vou me afogar. E Deus disse: eu quero ensinar você a depender de mim, a renunciar tudo que você tem até hoje, entregar as minhas mãos. Eu quero fazer na tua vida o que você nunca imaginou. Deus quer fazer milagres na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amado: enquanto você tiver medo do sobrenatural de Deus, enquanto você não tiver a ousadia, a intrepidez de entrar nesse rio profundo e deixar que as águas desse rio te conduzam aonde o Senhor quer te levar, não vai acontecer nada. Mas quando você se entregar, oh glória, diga: o caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita e traz refrigério para a nossa alma. Oh, glória a Deus. Deus quer te levar a um nível mais profundo desse rio. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está nesse ponto de equilíbrio, que muitas vezes você não sabe se é Deus que está fazendo ou se é você que está conquistando. Ah, mas eu estudei, eu trabalhei, eu me esforcei, até aqui eu tenho feito a tarefa de casa, até aqui eu tenho me dado, eu tenho me sacrificado, tudo isso que eu tenho até aqui eu conquistei com meu suor. Mas Deus está querendo levar você a um nível mais profundo, para que você saiba que o que você tem, o que você é, o que Deus tem para dar a você é muito maior. Oh, glória! Aleluia, aleluia, glória. Não tenha medo, não tenha medo. Essas águas não vão te afogar, essas águas não vão te afogar, pelo contrário, elas vão te conduzir a um lugar de vida, a uma vida abundante, a uma vida vitoriosa. Essas águas não são águas comuns, mas são águas vivas. Essas águas não nascem em uma fonte comum. A nascente desse rio é debaixo do trono da graça de Deus. Oh, aleluia! Isso é o que faz a diferença, meu amado, é que as águas desse rio nascem debaixo do trono de Deus, do limiar da casa. Aleluia! Aleluia!
Quando Jesus se levanta na festa dos tabernáculos, no último dia, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior jorrarão rios de água viva. Dizia isso ele a respeito do Espírito Santo que eles haveriam de receber. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Então creia, se você tem um Espírito, você tem um rio, uma fonte de água viva no seu interior. Você tem uma fonte de águas vivas aí no seu interior. E eu quero, meu amado, nessa campanha, mexer com essa fonte na sua vida. Eu quero que essa fonte comece a borbulhar na sua vida, que ela comece a fervilhar no seu coração. Oh, glória! Quando eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo na minha vida, irmãos, era uma coisa... E eu sempre queria entender, eu fui sempre muito racionário, e eu queria entender as coisas de Deus, e Deus disse: não, você não vai entender. E naquele dia, era o meu ventre que se mexia. Eu queria falar palavras que saíam da minha garganta, que eram produzidas da minha mente, mas não era do ventre que saíam as palavras. Era o mover de Deus que vinha das entranhas. Era o Espírito Santo de Deus que se mexia como uma fonte e um rio de água viva. E naquele dia jorrou. E naquele dia Deus me levou a um nível de experiência maior com Ele. Tem uma fonte dentro de você. E essa fonte se chama o rio da vida, o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Você conhece o Espírito? Você conhece o Espírito Santo? Oh, glória, aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas uma força, ou uma influência, ou uma manifestação de Deus. Não, Ele é Deus, é uma pessoa real que habita em nossas vidas. Oh, glória, tem sentimentos, tem vontade própria. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro paracleto, um outro ajudador. Da mesma maneira que Jesus ajudou os seus discípulos, estava com eles, dava proteção a eles, dava segurança para eles, Jesus disse: eu vou, mas o Pai vai enviar o Espírito, e Ele vai fazer ainda mais do que eu fiz com vocês, porque Ele vai ter mais tempo. Jesus só teve 3 anos aproximadamente com os seus discípulos, para os instruir, os abençoar, para preparar eles para uma grande obra. Mas o Espírito Santo tem muito mais tempo. Agora a pergunta que eu tenho para você é: você tem tempo com o Espírito Santo? Amém? Quando o Espírito Santo te convida para orar, você vai? Quando Ele te convida para levantar de madrugada, você se levanta? Quando o Espírito Santo te convida para interceder por alguém, você intercede? A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. E quando nós não sabemos orar ou não oramos convenientemente, Ele ora por nós. E até com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Vamos a mais um ponto, né? Senão a gente tem um horário. E o profeta entrou nas águas que davam pela cintura. E ele diz: e mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque eram águas profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Você entende o que a palavra diz aqui? Ribeiro pelo qual não se podia passar. Quem não podia? Aquele que confiava na sua própria força, aquele que pensava em atravessar com os pés no chão. Então vai chegar um nível na presença de Deus,
vai chegar um nível na sua vida e comunhão com Deus, que ou você entrega-se a Ele, ou você se lança nos braços do Pai, ou você não atravessa esse rio, ou você não chega no lugar profundo desse rio. Você vai ficar no equilíbrio, você vai ficar com água pela cintura, ou com água pelos joelhos, mas Deus quer que você vá até o profundo desse rio. E que lugar profundo é esse desse rio? É o lugar de intimidade maior com Deus. É o lugar onde Deus diz: as minhas riquezas escondidas, os meus tesouros ocultos, são para aqueles com quem eu tenho intimidade, ou com aqueles que têm intimidade comigo. Aleluia! Sabe, irmãos, existe um nível espiritual de bênção de Deus que é para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que pagam um preço na sua vida espiritual para alcançar isso. Não que você seja menos importante do que o outro irmão, não é isso. Eu já disse para você no início que Deus não tem filhos privilegiados, mas é uma questão de atitude. Se você buscar, você vai receber. Amém? Mas isso era o que mais me intrigava quando eu buscava uma experiência nova com Deus, uma experiência do batismo com o Espírito Santo. É que as pessoas chegavam na igreja e se convertiam e entravam nesse rio, e uma semana depois já estavam falando em mistérios com Deus, falando em línguas estranhas, sendo cheios do poder de Deus. Eu disse: Senhor, eu tenho 30 anos de evangelho, nasci no evangelho, a minha vida foi sempre consagrada ao Senhor, e essa pessoa vem lá do mundo, da miséria, do pecado, e chega aqui, o Senhor já batizou com o Espírito. E eu ficava intrigado com aquilo, sem entender. E Deus disse: o rio é meu, a graça é minha, o poder é meu. Oh, glória! E eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Aleluia! Sabe, irmãos, com água pela cintura nós vemos o grupo dos 12. Sabe, aqueles que estão ainda no equilíbrio, que na hora do pega, quase todos fugiram. Na hora que Jesus disse: olha, eu preciso ir ao Calvário, eu preciso padecer, o Filho do Homem tem que morrer, todos sumiram. A Bíblia diz que eles dispersaram. O Senhor tem um grupo íntimo. Quem era? Pedro, Tiago e João. Aqueles com quem Jesus orava. Lá no Getsemane, o grupo ficou lá no canto. Jesus chama os 3 e vai para um outro lugar mais afastado para orar. Lá no monte chamado a Transfiguração, só os 3 estavam presentes, e eles contemplaram a glória do Senhor. Quando Jesus é transfigurado, e eles veem Moisés e Elias, e escutam uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Os 3 viram ali a glória do Senhor, e o que esperava Jesus Cristo no seu reino, no trono do seu Pai, na sua glorificação. Mas tem ainda um que é especial: João. João era o único que reclinava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Oh, aleluias! Era o que ouvia as batidas do coração de Jesus. Enquanto os discípulos ficavam à sua volta, enquanto ele se questionava a respeito do reino de Deus, João declinava a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. Glória! E ele era chamado discípulo amado. Nenhum outro homem viu, a nenhum outro homem foi revelado o que João viu. Em Apocalipse está escrito. Oh, glória! Ele viu a cidade santa, ele viu o trono da glória, ele viu os livros, ele viu o livro selado com 7 selos, ele viu o livro da vida, ele viu o rio que cortava a cidade santa, o rio da vida, ele viu a cidade toda preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Oh, glória! João viu o Cristo glorificado. Os outros viram apenas Cristo servo, Cristo sofrido, um Cristo humilhado, um Cristo que foi crucificado lá no Calvário e sofreu pelas nossas culpas. Mas João, ele viu o Cristo
glorificado. Aleluia. Mas sabe por que João viu Cristo glorificado? Porque ele era íntimo do Senhor. Porque ele reclinava a cabeça e ouvia o coração de Deus. Só os íntimos escutam claramente o coração de Deus. Oh, glória. Aleluia. Quando você abraçar o Pai, quando você abraçar o Espírito, quando você se deixar conduzir pelo Espírito Santo, você vai ouvir o coração de Deus. Deus vai falar com tanta nitidez no teu ouvido. Você vai ouvir claramente a voz do Senhor dirigindo você, guiando os seus passos, conduzindo você a uma vida vitoriosa, a uma vida avivada no poder do Espírito Santo. Aleluia. Quero convidar você para nesses dias buscar essa intimidade com Deus. Amém? Nesses dias, até quarta-feira, estaremos aqui e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida. Deus vai mover muito as águas nesse lugar. Tem muitas águas para serem movidas nesse lugar. A começar na minha vida. Aleluia, a começar aqui no altar. Por glória, porque nós precisamos sempre entrar na profundidade desse rio da vida. Amém? Que Deus abençoe os amados. Vamos colocar de pé.